Leonardo estava planejando viver uma das noites mais importantes de sua carreira. Depois de anos batalhando, finalmente conquistou um espaço para cantar em um dos maiores eventos de São Paulo. O show seria no centro da cidade, e ele estava ansioso, focado, sem espaço para distrações. Ou pelo menos era o que ele esperava. No caminho para o local do evento, algo aconteceu. No meio da corrida, entre luzes piscando e o barulho dos carros, ele viu alguém que imaginou jamais encontrar novamente. Era ela, Camila. Seu coração acelerou, não pelo nervosismo do show, mas pela surpresa. Ela estava sentada na calçada, abraçando os próprios joelhos, com um olhar perdido e os olhos vermelhos. A imagem dela o acertou como um soco no estômago. Aquela não era a Camila que ele conhecia. Antes ela tinha sonhos, brilho nos olhos. E agora parecia quebrada. Leonardo se moveu devagar, sem saber exatamente o que dizer. Camila, ela falou o rosto lentamente. Quando o observaram, seus olhos se encheram de lágrimas. Leão. O silêncio entre os dois foi carregado de lembranças. Eles tinham feito há anos, cada um seguindo seu caminho. Mas agora, o destino parecia brincar com eles. Ele se agachou ao lado dela. O que aconteceu com você? Ela abaixou a cabeça. O orgulho não deixou contar tudo. Mas aos poucos, as palavras saíram. A vida não tinha sido generosa com ela. Perdeu o emprego, ficou sem dinheiro, e agora estava sem boato. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas talvez pudesse ajudar no presente. Vem comigo, disse estendendo a mão. Ela hesitou, mas aceitou. Ele levou para os bastidores do evento, onde conseguiu comida e um pouco de conforto para ela. Mas não parou por aí. Naquela noite, enquanto cantava para centenas de pessoas, Leonardo olhou para Camila na lateral do palco. Cada verso da música parecia falar da história deles. No final, ele tomou uma decisão. Usaria sua influência para ajudá-la a recomeçar. O passado deles não pôde ser apagado, mas o presente ainda pôde ser escrito de uma nova forma. E talvez, só talvez, esse encontro não tenha sido apenas coincidente. Depois do show, Leonardo desceu do palco sob aplausos ensurdecedores. Mas enquanto comemorava todos vão, sua mente estava em outro lugar. Camila, ela ainda estava ali, encostada na parede, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse um sonho prestes a acabar. Ele pegou 2 garrafas de água e se mudou. Toma. Você deve estar precisando. Ela pegou uma garrafa com as mãos trêmulas e brilhou de leve. Obrigada, Léo. Eu nem sei o que dizer. Ele suspirou, sentando-se ao lado dela. O coração ainda batia forte, mas agora não era pelo show. Não precisa dizer nada. Só me deixa entender. Como você chegou a esse ponto? Você sempre foi tão forte. Camila desviou o olhar. Eu descobri que era forte. Mas a vida me provou o contrário. Depois que nos separamos, tentei seguir em frente. Consegui um bom emprego, estava morando sozinho. Tudo parecia certo. Mas então veio a crise. Fui demitida, perdi o apartamento, os amigos sumiram. E aqui estou. Leonardo fechou os olhos por um momento. Ele sabia que a vida poderia ser cruel, mas nunca imaginou que ela cairia tão fundo. Leonardo estava planejando viver uma das noites mais importantes de sua carreira. Depois de anos batalhando, finalmente conquistou um espaço para cantar em um dos maiores eventos de São Paulo. O show seria no centro da cidade, e ele estava ansioso, focado, sem espaço para distrações. Ou pelo menos era o que ele esperava. No caminho para o local do evento, algo aconteceu. No meio da corrida,
Entre luzes piscando e o barulho dos carros, ele viu alguém que imaginou jamais encontrar novamente. Era ela, Camila. Seu coração acelerou, não pelo nervosismo do show, mas pela surpresa. Ela estava sentada na calçada, abraçando os próprios joelhos, com um olhar perdido e os olhos vermelhos. A imagem dela o acertou como um soco no estômago. Aquela não era a Camila que ele conhecia. Antes ela tinha sonhos, brilho nos olhos. E agora parecia quebrada. Leonardo se moveu devagar, sem saber exatamente o que dizer. Camila, ela falou o rosto lentamente. Quando o observaram, seus olhos se encheram de lágrimas. Leão. O silêncio entre os dois foi carregado de lembranças. Eles tinham feito há anos, cada um seguindo seu caminho. Mas agora, o destino parecia brincar com eles. Ele se agachou ao lado dela. O que aconteceu com você? Ela abaixou a cabeça. O orgulho não deixou contar tudo. Mas aos poucos, as palavras saíram. A vida não tinha sido generosa com ela. Perdeu o emprego, ficou sem dinheiro, e agora estava sem boato. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas talvez pudesse ajudar no presente. Vem comigo, disse estendendo a mão. Ela hesitou, mas aceitou. Ele levou para os bastidores do evento, onde conseguiu comida e um pouco de conforto para ela. Mas não parou por aí. Naquela noite, enquanto cantava para centenas de pessoas, Leonardo olhou para Camila na lateral do palco. Cada verso da música parecia falar da história deles. No final, ele tomou uma decisão. Usaria sua influência para ajudá-la a recomeçar. O passado deles não pôde ser apagado, mas o presente ainda pôde ser escrito de uma nova forma. E talvez, só talvez, esse encontro não tenha sido apenas coincidente. Depois do show, Leonardo desceu do palco sob aplausos ensurdecedores. Mas enquanto comemorava todos vão, sua mente estava em outro lugar. Camila, ela ainda estava ali, encostada na parede, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse um sonho prestes a acabar. Ele pegou 2 garrafas de água e se mudou. Toma. Você deve estar precisando. Ela pegou uma garrafa com as mãos trêmulas e brilhou de leve. Obrigada, Léo. Eu nem sei o que dizer. Ele suspirou, sentando-se ao lado dela. O coração ainda batia forte, mas agora não era pelo show. Não precisa dizer nada. Só me deixa entender. Como você chegou a esse ponto? Você sempre foi tão forte. Camila desviou o olhar. Eu descobri que era forte. Mas a vida me provou o contrário. Depois que nos separamos, tentei seguir em frente. Consegui um bom emprego, estava morando sozinho. Tudo parecia certo. Mas então veio a crise. Fui demitida, perdi o apartamento, os amigos sumiram. E aqui estou. Leonardo fechou os olhos por um momento. Ele sabia que a vida poderia ser cruel, mas nunca imaginou que ela cairia tão fundo.